Eclesiastes capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar do bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus fez e Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Amém. O versículo 1 desse texto diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do sol. Pela graça de Deus, nós estamos chegando a mais um final de ano na nossa vida. E chegando com saúde, com disposição, com fé, com esperança. Chegando guardados pelo poder de Deus. Durante 365 dias, o Senhor nos guardou a cada dia, a cada momento. E Deus sempre tem nos conduzido em triunfo. Por isso estamos aqui. E por isso, irmãos, esse é um tempo de gratidão. Nós estamos num culto que não está acontecendo mais tarde, como de costume, mas é um culto em que nós estamos agradecendo a Deus pelo ano que se finda. É um culto em que nós nos lembramos das bênçãos de Deus. É um tempo de gratidão. E nós temos muito que agradecer. Nós temos muito que agradecer. É um momento, como diz o hino, de contar as muitas bênçãos que nós temos recebidos da divina mão, para vermos com surpresa o quanto Deus tem feito na nossa vida. Eu particularmente poderia agradecer e posso agradecer e quero agradecer a Deus pelo ano tão vitorioso que nós tivemos na nossa igreja. Um ano em que nós recebemos um número muito grande de novos membros. Cerca de 120 novos membros. Um tempo em que nós organizamos 2 igrejas. Isso é algo muito difícil de acontecer. Um ano em que os nossos missionários foram sustentados, levaram a mensagem do Senhor a regiões tão difíceis, e nós nos lembramos aqui do nosso missionário Jean, no Kurdistão, sofrendo tantas dificuldades para pregar ali o Evangelho do Senhor. Durante todo esse ano tivemos cultos abençoados, momentos de grande comunhão, momentos em que a palavra de Deus foi pregada com autoridade, com amor, com poder. São motivos que nós temos para agradecer a Deus, e eu de uma maneira particular agradeço.
E agradeço a Deus as bênçãos pessoais, como eu já disse, né, de ver os meus filhos servindo ao Senhor, caminhando na presença do Senhor, poder ver os meus netos crescendo também na casa do Senhor. São privilégios que nós temos, às vezes a gente não dá valor devido, mas são bênçãos que Deus derrama sobre a nossa vida. Glória a Deus por isso. E você certamente tem muitos motivos para agradecer a Deus. Especialmente, nós temos o grande privilégio de agradecer a Deus pela salvação que nós recebemos de graça e pela graça de Deus em Cristo Jesus. Maravilhosa graça nos alcançou. E podemos então, irmãos, ser gratos a todo tempo e a todo momento. E eu queria agora que nós tivéssemos esse momento de gratidão. Momento em que você vai agradecer a Deus por este ano que está se encerrando. Você vai abrir o seu coração diante do Senhor. Dizer, Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua graça. Não que eu mereça alguma coisa, mas porque o Senhor foi misericordioso para comigo. Irmãos, no texto que nós lemos, o autor de Eclesiastes, ele mostra a vida sob a perspectiva de Deus. E ele diz, então, mostra que Deus tem o controle sobre todas as coisas. Ele controla todos os aspectos da nossa vida. E ele vai falando isso através dos contrastes, que há tempo para isso, há tempo para aquilo, há tempo para isso, há tempo para aquilo. Mostrando que há um Deus criador que está sustentando a nossa vida. Que a nossa vida tem limites que nós não podemos ultrapassar. E que o ser humano tem que submeter-se a estas regras ou rebelar-se. Não há outra saída para o ser humano. Isso não significa que Deus quer que as pessoas fiquem sem rumo e sem sentido, mas pelo contrário. Deus proporciona sempre a sua graça, a sua paz, a sua alegria para aqueles que temem ao seu nome. Nós precisamos aprender, irmãos, que esse próximo ano, assim como foram os demais anos que já se passaram, ele não será resultado do acaso e nem do destino. Mesmo que a gente não compreenda tudo o que aconteça, e muitas vezes as coisas são difíceis de entender, mas precisamos compreender que o Deus que se fez carne em Jesus de Nazaré é o Senhor da história universal e da história da minha vida e da sua vida. Ele está no controle. E nós precisamos descansar nisso. Olhar para o próximo ano em paz, descansados do Senhor. Porque aqueles que se incomodam com a soberania de Deus são os secularistas, os incrédulos. Aqueles que desejam ser o seu Deus, o seu próprio Deus sobre as suas vidas. E há um teólogo chamado Michael Kelly que ele disse uma frase interessante. Falando sobre essa rebelião, ele diz: a qualidade precisa da rebelião do homem está em sua suprema aspiração de fazer com que a natureza e a história sirvam e glorifiquem ao homem. E para realizar esse objetivo, ele deve ter o domínio absoluto do tempo e do seu conteúdo. Essa tem sido a aspiração de todo ser humano. Querer dominar sobre a natureza, sobre as coisas, sobre o tempo. Querer se fazer o seu próprio Deus. Fazer as coisas da sua maneira. E nós temos visto o resultado disso no nosso mundo. Mundo confuso. Um mundo que perdeu o rumo e a direção, porque esqueceu de olhar para um Deus soberano que dirige todas as coisas. E nós precisamos hoje, nesse momento, nos lembrar disso, diante de um novo ano. E esse novo ano não será por acaso. As coisas que acontecerem não vão ser destino, mas há um Deus soberano
guiando todas as coisas segundo o seu propósito e para a sua própria glória. Precisamos descansar nessa verdade, irmãos. O ser humano moderno continua correndo atrás dessas coisas vazias. Ele quer fazer tudo o que ele quer, sem limites. Ele quer fazer as coisas pelo seu próprio prazer, mas quer conseguir tudo isso à parte de Deus, tirando Deus da sua vida e da sua criação. Quanta tolice! E por isso o autor de Eclesiastes diz sempre que isso é correr atrás do vento. Quantas pessoas correndo atrás do vento e do nada, tendo as suas vidas desperdiçadas ano a ano, porque não glorificam e não buscam a Deus. E, irmãs, eu não sei se você sente isso, mas eu me sinto muito deprimido quando eu vejo esses programas de passagem de ano. Que coisa triste ver pessoas se agarrando em fogos de artifício, como se isso fosse o suprassumo do mundo. Toda hora a televisão fala 3 milhões de pessoas na praia de Copacabana, e daí? E cada ano eles têm que aumentar mais o tempo de fogos, porque é tão passageiro, e a alegria deles é tão passageira, que cada ano tem que aumentar, porque senão acaba muito rápido. E aquilo é colocado como o suprassumo do mundo, como a coisa mais extraordinária da vida. Mas para estar numa igreja, para adorar a Deus, para agradecer a Deus, quantos? Quantos? Não tem 3 milhões, com certeza. Porque querem tirar o Criador, querem viver em rebelião, querem ter os seus próprios deuses feitos à sua imagem e semelhança. Mas, irmãos, o texto que nós lemos vem nos mostrar que para todos os afazeres da vida, Deus estabeleceu um tempo que é ordenado na sua providência. Ou seja, os nossos tempos estão nas mãos de Deus. Portanto, os que temem a Deus, nós devemos remir o tempo, conforme diz Efésios. Os dias são maus. E precisamos transformar estes dias maus, que é o cronos que se passa, em dias da ação de Deus, no kairós de Deus, no tempo de Deus agir e mudar as circunstâncias, mudar a vida, transformar as coisas. Nesses versículos que nós lemos no início, mostra o plano de Deus abrangente sobre todas as coisas. E quando nós olhamos isso, essa pergunta do pregador, no versículo 9, vem à nossa mente: mas o que é que eu ganho com tudo isso? Qual o sentido da minha vida? Por que tanto trabalho e com tão pouco resultado? Versículo 9: que proveito tem o trabalhador naquilo em que se afadiga? Esse é o grande dilema da humanidade. Ano sai e ano chega, e o ser humano é confrontado com essa realidade. Para que está vivendo? Com que propósito? Mas nós precisamos entender, ó Pai, que o que diz o autor de Eclesiastes, que toda a vida do planeta Terra se desdobra sobre a direção de Deus, a determinação da providência de Deus, do Deus Criador e do Deus Soberano. O nascimento e a morte, o cultivo e a colheita, as alegrias e as tristezas, o adquirir e o perder, o falar e estar calado, a guerra e a paz estão nas mãos do nosso Deus. Estão nas mãos de um Deus poderoso. Estão nas mãos de um Deus vivo. E uma vez que Deus tem essas coisas todas nas suas mãos, tudo que o homem tentar fazer por si mesmo não terá resultado.
porque tudo está sob a graça soberana de Deus. No Salmo 127 nos lembra isso. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados e lhe dar enquanto dorme. E os versículos, irmãos, de 10 a 14 aqui nesse texto, destacam justamente essa soberania de Deus. O versículo 11 diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Ele anuncia ousadamente que tudo que Deus fez é formoso, é bonito, é bom. Lembre-se da criação, quando Deus diz, é muito bom tudo que Ele criou. E Deus colocou a eternidade no nosso coração. Por isso o ser humano sempre busca algum sentido para a sua vida após a morte. Porque ele tem uma ansiedade pela eternidade. Alguma coisa diz a ele que tem vida depois da morte. Uns inventam aí a reencarnação que vai e volta. Outros acham que vai ser aniquilado. Outros acham que não sabem o que vai acontecer. Mas nós sabemos e temos a palavra de Deus. No verso 12, 13, ele disse que é dom de Deus desfrutarmos aquilo que Deus nos dá através do nosso trabalho. É dom de Deus. Não é pelo nosso esforço, mas é porque Deus nos dá e abençoa o seu povo. Depois ele destaca a eternidade, versículo 14, sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Então, irmãos, nós chegamos aqui à conclusão. Qual a razão da vida? Por que Deus faz essas coisas todas? Por que Deus tem o controle de tudo isso? A resposta está no final do versículo 14. Isto Deus faz para que os homens temam diante dele. E aqui está o grande problema da humanidade, a falta de temor de Deus. A falta de temor de Deus. E 2018, 19 e 20 vai continuar sendo frustrante para aqueles que não temem a Deus, para aqueles que não se colocam sob a sua palavra, para aqueles que tentam viver independentemente de Deus. Deus faz tudo isso para que os homens o temam. E por isso, obedecer o primeiro mandamento, que está lá em Êxodo 20, versículo 3, deve preceder todas as bênçãos que nós recebemos. Obedecer o primeiro mandamento precede o recebimento de cada bênção que Deus tem para o seu povo. Pense nisso. Você sabe qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Só há um Deus soberano nesse mundo. Enquanto nós não aprendemos a temer esse Deus, sabendo que Ele nos dá e Ele tira, que Ele nos dá tempo para isso e para aquilo, enquanto nós não temermos este Deus, a nossa vida não será abençoada. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus deve ser a prioridade da nossa vida. E se nós queremos de fato, irmãos, um ano abençoado, não é fazendo promessas, compromissos, não é fazendo mandingas como muitos fazem, não é usando essa roupa ou aquela roupa. Se nós queremos um 2018 abençoado, tema a Deus. Saiba que há um Deus no céu
que é muito diferente do Deus que você tem na sua imaginação. É o Deus da Bíblia. É o Deus soberano, é o Deus justo. É o Deus que é amor. É um Deus que perdoa, mas é um Deus que exige obediência. Temer a Deus, irmãos, é um comprometimento de todo o nosso ser para confiar e crer no Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É crer no senhorio absoluto de Deus sobre todas as coisas. Uma pessoa que teme a Deus não teme nada. Não teme o que pode acontecer nesse próximo ano. Não teme as ações dos governos. Não teme as ações das ideologias. Não fica tremendo e criticando tudo o que acontece. Mas ele olha para o seu Criador e sabe que tem um Deus governando todas as coisas. E ele treme e teme diante disso. O temor do Senhor tem ido embora da própria igreja. E nós, às vezes, tratamos Deus como se fosse um de nós. Um pouquinho melhor. Mas Deus não é. Ele é completamente outro. Ele é Deus, soberano Senhor do universo. Nesta noite, muitas pessoas estão se afundando. Bebidas, comidas, preocupação de muitos. Em drogas, fazendo votos, se apegando a cerimônias, a crenças, buscando ser felizes em algum momento da sua vida. Mas a sua alegria dessas pessoas durará uma queima de fogos. Porque logo virá a realidade dura da vida. Mas o soberano Senhor convida você nessa noite a se arrepender e a temer diante do seu santo nome. Não importa se você é crente ou não. Mas somente aqueles que temem o nome do Senhor e andam sob a sua palavra serão felizes, não só em 2018, mas por toda a eternidade. É isso que nós precisamos crer nessa noite de passagem de ano. É crer que há um Deus governando todas as coisas. Que esse próximo ano vai nascer amanhã. Porque Deus está trabalhando até agora e fará um novo dia nascer. Ele continua trabalhando. E cada dia que Ele nos dá é uma bênção. E Ele é Senhor de todas as coisas. Há tempo para tudo, irmãos. Há tempo para tudo, diz a palavra. Há tempo para todo propósito. Há tempo, e tudo tem o seu tempo determinado. Creia nisso. Nessa noite o Espírito de Deus possa falar ao seu coração. Não uma mensagem aqui, água com açúcar. Não uma mensagem para você fazer se sentir bem. Não uma mensagem para levantar o astral, como gente está querendo fazer. Isso não existe aqui. É uma mensagem da palavra de Deus que nos convida a temer o nome do Senhor. Quer um ano abençoado para a sua vida, sua família, seu país? Tema a Deus. Tema a Deus. Tudo isso Deus faz. Não esqueça do final do versículo 14. Tudo isso Deus faz para que os homens temam o seu nome. Que o temor do Senhor seja algo real na sua vida nesse próximo ano. E o nome do Senhor seja glorificado acima de todas as coisas. Que o reino de Deus seja prioridade na sua vida em 2018. E com toda certeza você chegará no final de 2018 louvando e bendizendo ao Senhor, porque Deus é fiel. E haverá de cumprir as suas promessas na sua vida. Que Deus nos abençoe, irmãos. Deus abençoe a sua vida. Que Deus te dê realmente um ano novo muito abençoado. Na presença dEle e para a glória dEle.